Olá, amados e amadas, aqui quem vos fala é o pastor Marcos, e nesta videoaula vamos estudar sobre a verdadeira fé e como podemos identificar se a nossa fé é uma fé verdadeira, ou seja, uma fé salvífica. Desde já eu peço aos amados, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, em notificações, marque a palavra todas, para estar recebendo os nossos conteúdos automaticamente. Vamos começar lendo o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. O que comprova a nossa fé, se ela é uma fé verdadeira, eu quero dizer uma fé salvífica, são as obras que praticamos. Ou seja, se você diz que tem fé, mas não tem as obras, a tua fé ela precisa ser observada e analisada. Porque segundo a palavra de Deus, ela nos ensina que a nossa fé tem que ter ação e devoção ao nosso Senhor Jesus. Veja bem, amados, quando eu digo ação, porque ela não pode caminhar sozinha, somente a fé. A fé salvífica é uma fé que produz ação, é uma fé cheia de ação em si mesma, uma fé viva, vinda direta do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Quando digo devoção, porque como servo de Deus, temos que dar continuidade a tudo que o nosso Senhor Jesus fez no seu ministério público quando estava na terra. Vamos ler aqui outro versículo. Ainda em Tiago, capítulo 2, agora no versículo 18, a palavra diz assim: mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, Tiago, ele fala: você acredita que existe um só Deus, faz bem em acreditar que existe um só Deus, mas os demônios também acreditam, a ponto de estremecer. Ou seja, o fato de acreditar em Deus não comprova que existe em nós uma fé gerada pelo Espírito Santo. Olha que os demônios também acreditam, a ponto de estremecer. Mas quando a nossa fé vem acompanhada com as obras, as mesmas obras praticadas pelo Senhor, o Senhor Jesus, aí sim, amados, temos uma comprovação de que somos uma nova criatura, gerada pelo Espírito Santo. Porque a verdadeira fé, a fé verdadeira, sempre se manifesta em obediência aos mandamentos do nosso Deus, com relação aos necessitados e à sua igreja. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Eu vou deixar aqui 2 exemplos e vou comprovar na Escritura. Veja bem, um exemplo não devemos praticar, não devemos deixar de praticar. O outro exemplo não devemos praticar de maneira nenhuma. Um temos que praticar e o outro não. Veja bem, vou deixar aqui 2 textos, um no Antigo Testamento e um no Novo. Vamos pegar um no Antigo e no Novo. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Salmos 41, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Agora vamos para o Novo Testamento. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres
Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Olha a ênfase dos dois textos. Está nas pessoas humildes, pessoas pobres. Então, o nosso Senhor, ele sempre teve um olhar para os necessitados. O outro exemplo, o segundo, é aquele que não devemos praticar de maneira nenhuma. De maneira nenhuma devemos praticar esse tipo de exemplo. Ou seja, não devemos perseguir nossos irmãos em Cristo. São nossos irmãos em Cristo, mas temos que amá-los e ajudá-los. O livro de Gálatas, no capítulo 5, vai mostrar as obras que não devemos praticar, porque são obras da carne, obras de homens ímpios, que não provaram da salvação, nunca provaram da salvação. Pessoas que podem até ter fé, mas não a fé salvífica, acompanhada com obras. Vou deixar aqui alguns exemplos. Um resumo. São eles: inveja, divisões, impureza, ódio e contendas. Infelizmente, amados, nós vemos esse tipo de obra muito no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Infelizmente. Agora, olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 21. Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. A palavra, ela é bem categórica. Agora vamos ver as obras que mostram a verdadeira fé salvífica. Ainda em Gálatas, no capítulo 5, agora no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E para fechar, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, parte A. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Então, amados, a fé sem as obras é morta em si mesma. O verdadeiro servo de Deus ajuda os pobres e necessitados e não persegue os irmãos em Cristo. Os ensinamentos de Tiago é contra os que na igreja professam a Cristo e na expiação do seu sangue. O que adianta professar Cristo como Senhor, como Salvador, crer na expiação do seu sangue, mas não amar ao próximo? Então é isso, amados. Como diz Tiago, se você tem fé e não tem obras, a tua fé, ela é uma fé morta. Isso significa que não é uma fé produzida pelo Espírito Santo. Então, essa é mais uma aula do nosso canal. Você que gostou, deixa aí o seu like, comente e compartilhe. É muito importante você deixar o seu like, comentar e também compartilhar, para que outras pessoas possam ser alcançadas e abençoadas. Então, o meu muito obrigado e até a próxima aula com a bênção do nosso Deus. Shalom, shalom.